Olá! Hoje a gente vai mergulhar na mente de um analista de mercado para entender como um único número, um dado de inflação, pode mudar completamente o rumo dos investimentos no mundo todo. A ideia aqui é essa: transformar dados em decisão. Vamos nessa? Para começar, imagina só a cena. Os mercados globais estão ali, parados, segurando a respiração. Um único dado tá para sair e a tensão nossa, é quase palpável. É nesse exato momento, nesse pico de incerteza, que a análise de verdade começa. E era exatamente esse o clima. Um analista capturou bem o sentimento minutos antes da divulgação dos dados de inflação lá nos Estados Unidos. Os mercados já estavam naquela ansiedade. A grande dúvida era: esse número vai salvar a semana ou vai piorar tudo de vez? Ok, vamos lá. O primeiro passo de um bom analista, sabe qual é? Não é só olhar o número que saiu, é decifrar o que ele significa no grande esquema das coisas. Porque, no fim das contas, contexto é tudo. E olha aí a primeira surpresa do dia: o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, a medida oficial da inflação, veio abaixo do que todo mundo esperava. O mercado projetava uma alta de 0,3%, mas o que veio foi de 0,2%. Pode até parecer pouca coisa, mas no mundo financeiro essa diferencinha já é um sinal bem importante. Mas é agora que a análise de verdade começa. É a hora de abrir o capô e ver o que tem dentro desses números. Olha só que interessante. Enquanto energia e carros usados caíram, ajudando a segurar a inflação, os serviços continuaram subindo. E aqui vem o pulo do gato. Se a gente tira o custo da moradia dessa conta, a inflação já voltou para a meta do Banco Central americano. Isso muda completamente o jogo. Um número de inflação sozinho é só uma peça do quebra-cabeça. A sacada genial vem quando a gente conecta essa peça com o cenário maior, com a economia como um todo. Vamos ver como essa peça se encaixa no quadro geral. Sabe, no mercado financeiro existe um tipo de cenário dos sonhos, que eles chamam de caixinhos dourados. Lembra da historinha? É quando a economia não está nem quente demais, gerando inflação, e nem fria demais, a ponto de causar uma recessão. Tá ali, na medida certa. E é aqui que a história fica boa. Pensa só. Uns 2 dias antes, saíram dados de emprego super fortes, indicando uma economia bombando, talvez até superaquecida. E hoje vem uma inflação fraquinha, dizendo o contrário. Parecem duas coisas que não conversam, né? Mas quando a gente junta as duas, em vez de uma contradição, o que surge é uma narrativa nova e muito poderosa. E é essa a conclusão estratégica. É o cenário caixinhos dourados na sua forma mais pura. A gente tem um crescimento forte, com economia sólida, mas ao mesmo tempo uma inflação controlada. E o que isso significa na prática? Significa dar para o Federal Reserve, o Banco Central Americano, o espaço que ele precisava para, quem sabe, pensar em cortar os juros lá na frente. Certo, já entendemos o cenário macro, agora vamos para a ação. Como é que os mercados reagiram a tudo isso em tempo real? Porque, o dinheiro se move rápido e cada segundo faz diferença. A reação foi de manual, sabe? Com a inflação mais baixa, a expectativa de que os juros possam cair lá na frente aumenta. Isso faz o quê? Faz os rendimentos dos títulos do governo caírem e, ao mesmo tempo, anima a bolsa de valores, que já começa a sonhar com um futuro de crédito mais barato. E para ter uma noção da força dessa reação, é só olhar para o rendimento do título do Tesouro Americano de 10 anos. Ele funciona como um grande termômetro do custo do dinheiro na economia. A queda para 4,06% foi um sinal bem claro de que os grandes investidores compraram essa ideia de juros mais baixos no futuro. Mas tinha alguma coisa que não estava batendo. Com uma notícia tão boa assim, a reação da bolsa foi positiva, claro, mas foi meio tímida, faltou euforia. E aí surge a pergunta crucial: ué, cadê a festa? É essa pergunta que leva a análise para um outro nível. E é exatamente aqui que a gente separa os analistas dos verdadeiros estrategistas. Porque não basta só reagir ao que aconteceu. É preciso pensar lá na frente, pesar os riscos, que não são tão óbvios, e entender as probabilidades de cada cenário. Então, a gente tem, de um lado, a narrativa perfeita, a historinha do caixinhos dourados, e do outro, a realidade nua e crua do mercado. E a realidade mostrava um sinal de alerta piscando. O setor de tecnologia, que é o grande motor da bolsa, não estava participando da alta. E isso, meu amigo, isso é perigoso. E assim, a gente chega ao ponto-chave de tudo. A estratégia final é definida por esse risco. Não importa o quão bonita seja a história da economia, se o setor de tecnologia, o gigante do mercado, não está comprando a ideia, a festa pode muito bem acabar antes mesmo de começar. É simples assim.
Então, no final das contas, o que a gente aprende com tudo isso? Observando essa análise acontecer em tempo real, dá para montar um verdadeiro manual, sabe, um framework, para decifrar qualquer dado econômico que aparecer pela frente. Esse aqui é o processo, o passo a passo. Começa com um dado simples, aí passa pelo contexto da economia e vai até a estratégia final. É basicamente um método para transformar todo aquele ruído de notícias num sinal claro que ajuda na hora de tomar uma decisão. É uma ferramenta e tanto para quem analisa o mercado. A ideia é que da próxima vez que uma grande manchete econômica estourar por aí, a análise não precise ser só passiva. Agora, existem as ferramentas para a gente se perguntar, tá, mas qual é a história de verdade por trás desses números? E é essa habilidade que, no fim do dia, faz toda a diferença.